Olá, queridos amigos, é sempre uma alegria juntos meditarmos sobre o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos ver essa pequena pregação gravada, mais um item, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos propriamente com o tema, vamos a uma pequena prece para estarmos em sintonia com mais facilidade de compreensão. Pai de amor e bondade, que o Evangelho seja o nosso guia, que possamos compreender sempre os ensinos do Mestre, colocá-los em prática em nossa vida, estarmos sempre sintonizados com o alto, confiantes no Teu amor e nas Tuas bênçãos. Nos auxilia neste momento a compreensão do Evangelho, Senhor. Certos do amparo do alto em todos os momentos em que nos colocamos à disposição de conhecimentos nobres, nós vamos hoje meditarmos juntos sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Evangelhos, os ensinos do Mestre Jesus, são, de certa forma, os ensinos mais preciosos já redigidos. Ensinos em relação a como bem viver aqui na Terra, para ao morrer, ao desencarnar, como nós gostamos de dizer, entrar em glória no reino de Deus, como o Mestre nos falava. Ou plano espiritual superior, como nós espíritas nomeamos. O Mestre ensinou e os evangelistas redigiram essas belas lições de como as leis de Deus são maravilhosas e quando nós as compreendemos, nós as aceitamos, nós as vivemos, elas vão nos trazer uma vida plena, que apesar das dificuldades momentâneas, nos darão uma calma, uma tranquilidade. E todos nós, de certa forma, compreendemos essas leis derivadas da lei do amor, perdão, caridade, humildade, misericórdia, fazer aos outros que gostaríamos que fizessem por nós, amar os inimigos. Mas será que nós conseguimos cumprir plenamente as leis de Deus ensinadas pelo Cristo? Será que ao findar essa jornada nós estaremos prontos para viver entre espíritos puros que vivem nas leis do amor absoluto, aquele amor incondicional? Sabemos, para a grande maioria de nós, que essa resposta é negativa. Não estamos ainda habilitados para viver entre os anjos. Mas para todos nós o Mestre nos diz no Evangelho: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Então, se nós não estamos preparados para o reino de Deus, mas nenhum de nós se perderá, qual é a chave desse enigma? A solução desse aparente paradoxo, A chave está efetivamente nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos falar, neste momento, da reencarnação, reencarnar, o nascer de novo. A chave para a compreensão do verdadeiro sentido das existências terrenas, das nossas vidas aqui encarnados, A reencarnação, então, nos dá as respostas a muitas questões humanas, A relação do porquê de tantas diferenças entre nós, diferenças morais, diferenças físicas, diferenças sociais, e também em relação às diferentes experiências que vivemos aqui na Terra, que cada um vive isoladamente, Por que? Nos perguntamos às vezes, por que uns têm tantos talentos, como o Mestre nos dizia, e outros não têm nenhum? Por que alguns têm vidas centenárias e outros vivem alguns segundos ou nem chegam a viver? A reencarnação, as diversas vidas que tivemos e que teremos, esse conhecimento permite. Essas existências permitem que tenhamos muitas experiências, muitos aprendizados diferentes. São oportunidades que nós necessitamos para essa nossa evolução completa como seres humanos, buscando então essa angelitude, esse reino de Deus nas palavras do Mestre. Comentando sobre esses aspectos no livro O Céu e o Inferno, Kardec nos diz assim: por isso que Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quanto sejam necessárias para atingir o objetivo, que é a perfeição. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que todos nós fomos criados simples, ignorantes, no sentido de sem conhecimento, todos sem exceção, e vamos passando pelas várias fases da vida, nas várias reencarnações.
Então, relembrando para o Espiritismo, o homem é o resultado de um longo processo de maturação do princípio espiritual, o princípio inteligente que habita os seres da criação, a partir daqueles mais ínfimos. Então, os seres vão percorrendo as escalas evolutivas até atingir uma escala superior, que ainda nós não temos condições de compreender esse processo como um todo, mas sabemos que, de acordo com tradições espiritualistas milenares, nos dizem que nós dormimos no mineral, agitamos no vegetal, sonhamos no animal e acordamos no homem. Conquistamos, então, o livre-arbítrio, a consciência de nós mesmos. Somos o homem, e muitos acham que nós estamos no topo da cadeia evolutiva, né? Somos o homem, o ser inteligente, que controla as forças da natureza, que constrói, que já consegue deixar o planeta, né? Com equipamentos. Mas não, após essa conquista da condição humana, ainda não chegamos ao objetivo maior, né? Temos mais uma etapa a vencer. E assim, repetindo o título do capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Temos ainda que conquistar o reino de Deus, nas palavras do Mestre. E só alcançaremos essa condição de viver plenamente no reino de Deus, né? Como a doutrina espírita nos ensina, como quando nós estivermos na condição de espíritos puros, sem necessidades mais de reencarnações. E nós só atingiremos esse objetivo sublime após inúmeras experiências e existências na condição humana. Então, somos seres espirituais? Sim, somos seres espirituais. Mas necessitamos de vários estágios na vida material para que essa evolução ocorra de acordo com as leis divinas, da melhor forma possível, com o nosso livre-arbítrio, com a valorização das nossas conquistas pessoais, individuais e coletivas, né? Então, nós vamos evoluindo até termos a condição de compreender o que o Criador espera de nós. E aí, então, seremos parte consciente desse plano perfeito do Pai, plano que Ele tem para todos nós, né? Então, a reencarnação é essa chave que nos esclarece a necessidade das sucessivas vidas para esse nosso crescimento como seres humanos, né? Nós não estamos ainda, se nós nos avaliarmos na intimidade, com isenção da consciência, nenhum de nós está preparado para viver num plano superior entre os anjos, né? Nós seríamos aqueles que atrapalharíamos o trabalho dos outros seres, né? Seríamos os lobos no meio do rebanho, a prejudicar a evolução com o nosso egoísmo, com o orgulho que ainda trazemos em nós. E essa ideia da reencarnação para o crescimento, para a evolução, não foi o Espiritismo com Kardec que nos esclareceu, que apresentou a reencarnação. É uma ideia que trazemos já dentro de nós e que foi exposta em muitas filosofias anteriores ao Espiritismo. Mas Kardec a expôs com muita clareza e dentro dessa clareza ele recebia feedbacks, né, informações daqueles que liam suas exposições e deve ter recebido muitos questionamentos. E alguns deles ele aproveitou para esclarecer nas suas obras. Um destes é nesse que nós estamos a estudar no dia de hoje. Uma questão que provavelmente foi levantada por aqueles que viam a teoria de reencarnação e tinham preocupações com a perda dos laços de família. Lembrando que há 160, 170 anos, quando Kardec expôs os seus livros da doutrina, da codificação, o sangue do meu sangue, a ideia de famílias era mais defendida. Pensavam e pensam alguns ainda que se nós nascermos muitas vezes, tivemos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos. Então essa união familiar perde um pouco da razão de ser. Quanto à mesquinharia, Kardec deve ter enfrentado, né? E ele explica com clareza que o que nos liga no plano espiritual é uma afinidade real, uma simpatia recíproca, uma fraternidade pura. Então formamos famílias, grupos, coletividades nos dois planos da vida, mas somente no plano espiritual é que nossas ligações são realmente pela identidade de propósito, por uma afeição real, não é pelo sangue. Então nós,
como coletividade, unindo identidade de propósitos, nascemos geralmente junto àqueles que nos são caros, mantendo a nossa união, a nossa ajuda mútua nas dificuldades que a evolução nos impõe. Isso nos permite compreender que a reencarnação, a ideia da reencarnação, essa lei, ela fortalece em vez de enfraquecer a ideia de família, amplia ainda mais esse conceito. Ele nos diz que uma mãe que ama todos os seus filhos com o mesmo amor não amará menos se tiver muitos filhos. Explica também que o fato de o homem ter várias encarnações não se segue que ele encontrará no mundo espiritual 10 pais, 10 mães, 10 esposas, inúmeros filhos. Ele reencontrará sempre os mesmos que são objetos da sua afeição, que formaram laços de amor, de afinidade, sobre títulos diferentes, pai, filho, avô, mas ou às vezes sobre o mesmo título, nasce muitas vezes como filho, como pai, como mãe. Então essa família se torna ainda mais coesa, mais firme com a lei de reencarnação. Se nós tivéssemos uma única vida, se nós fôssemos criados ao mesmo tempo, corpo e alma, não existiria nenhum laço anterior com a nossa família, só aquela ligação momentânea na concepção. Né? O pai e a mãe, até aquele momento, seriam estranhos para nós, né? Mas não é assim. Muitas vezes eles já nos amavam, já estavam ligados a nós, já escolheram serem nossos pais, já nos programamos juntos. Essa união se fortalece ainda mais a cada vez que reencarnamos em conjunto, né? Então esse conceito de família vai se ampliando, ela cresce também até que nós possamos chegar a uma condição de um amor universal, formarmos uma única família humana. Né? Outro ponto que nos leva a analisar no tema que nos foi proposto hoje é alguns encaram a necessidade de reencarnação sempre como uma punição. Só reencarnamos porque erramos e temos que resgatar. Mas não é assim. A reencarnação é uma condição inerente a essa nossa necessidade de progredir como espírito. Poderíamos dizer que é uma metodologia da evolução. Então, pode sim haver as chamadas expiações, aqueles que reencarnam de certa forma para expiar seus erros. Mas não é a grande maioria. Nos falam que essa é uma condição mais rara. Né? Na Gênesis nós temos assim: à medida que o espírito progride materialmente, ele se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se purifica, sua vida se espiritualiza, suas faculdades, suas percepções se ampliam, e sua felicidade estará na razão do progresso realizado. Mas eles nos explicam, se em virtude do nosso livre-arbítrio, por nossa negligência, por má vontade, nós retardarmos esse progresso, as encarnações aí sim podem se tornar uma punição, mas não propriamente por culpa, né? Mas porque nós temos que sempre recomeçar a mesma tarefa, né? Permanecemos sempre com aquelas mesmas dificuldades, isso se torna cansativo, penoso, né? Então depende de nós, como espíritos, abreviarmos a duração de nossas encarnações mediante o nosso trabalho de purificação de nós mesmos, né, do nosso esforço de crescimento espiritual. Então a finalidade da reencarnação é sempre o progresso. E eles nos explicam que não há retrocesso. O que a alma adquiriu no campo do espírito, como amor, fraternidade, inteligências, capacidades de compreensão, capacidade de perdão, isso nós não perdemos, né? Podemos renascer na Terra em situações sociais diferentes, em condições mais difíceis, materialmente falando, até fisicamente, mas o que nós já adquirimos espiritualmente, isso pertence ao nosso patrimônio de conquista pessoal, é intransferível e permanente, eles nos dizem. O livro dos Espíritos nos diz mais assim: os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar, de ter que recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza.
Kardec faz essa pergunta, né, para um melhor esclarecimento ainda. A encarnação é uma punição? Apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E a resposta de São Luís é bem clara, né? Ele nos diz que a reencarnação é necessária para que o espírito passe pela vida corporal e possa cumprir os desígnios de Deus. É também necessária porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajudam no desenvolvimento da inteligência, né? Ele nos diz assim: Deus, soberanamente justo, age igualmente com todos os seus filhos. Dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. Ele nos diz mais, né, que a encarnação é um estado transitório. É como se fosse uma tarefa que Deus nos impõe numa estrada de evolução para que nós possamos provar o uso que teremos do nosso livre-arbítrio, né? Então, quem cumpre sua tarefa com zelo, transpõe rápido e menos pesosamente os primeiros graus de iniciação. Gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retarda seu progresso e podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. Então, para comparação, Kardec nos podemos compreender, e Kardec mais ou menos nos faz essa comparação, que é como um estudante. Nós só chegamos a um grau maior de conhecimento, de ciência, a um grau maior de escolaridade, depois que nós tenhamos percorrido todas as séries, todas as classes, como era antigamente nós falamos, que conduz a um outro grau de conhecimento, né? E essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de se chegar a esse fim, que é o nosso conhecimento, e não uma punição. Então, um estudante laborioso abrevia a sua caminhada, encontra menos espinhos. Aquele outro que é mais negligente, preguiçoso, às vezes tem que repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar aquele mesmo trabalho. Bem, sabemos então que a reencarnação vai nos dar a oportunidade de termos muitas experiências, de compreendermos as dores dos nossos semelhantes, passaremos por dores similares, seremos provados na nossa fé, na nossa capacidade de realização, mas estaremos sempre amparados, assistidos por aqueles que nos amam, que reencarnam conosco ou que estão nos apoiando do plano espiritual. Então, a reencarnação sempre será uma grande oportunidade e nós temos que valorizá-la sempre, né? Eu trouxe um pequeno exemplo de necessidade de reencarnação. O texto se chama Posições, né? E lá, um amigo espiritual nos disse que há muito tempo atrás compareceram ao tribunal divino 2 homens recém-chegados da Terra. Um trazia o sinal da muleta, das dificuldades físicas que tivera na Terra. O outro trazia o sinal da coroa que ostentara como rei entre os homens. Ambos iriam fazer uma prova de humildade para seguir seus caminhos. Um estava pesado, preso aos sentimentos inferiores. O outro estava leve, poderia subir aos mundos superiores. Diante desse julgamento, inconformou-se o primeiro. Cadê a justiça divina? Eu fui mendigo paupérrimo, tive todas as dificuldades possíveis, e ele foi rei. Como ele pode subir e eu ficarei estagnado? Enquanto eu passei fome, ele estava em banquetes. Enquanto eu esmolava na rua, ele vivia em carruagens de luxo. Enquanto eu estava nu, ele tinha mantos dourados. O antigo rei baixou a cabeça em humildade, em silêncio, mas o espírito de luz que representava o Senhor assim falou. Sim, viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeu o sacrifício de comer por obrigação. Sim, ele teve carros suntuosos, mas não pôde ver a agonia da dor e os problemas dos súditos que ele devia assistência e via no seu caminhar. Ele usava o manto dourado e festivo, mas sempre com o interior cinzento e triste,
por ver as grandes dificuldades insolúveis do poder. Viste entre os grandes da terra, mas não sabes quanta hipocrisia e ingratidão ele sentiu dentro de seu coração, tendo que sorrir. Além disso, na posição de soberano da terra, ele poderia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou, prejudicar e não prejudicou. Tu, na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes provas de tentação. O ex-monarca, diante daquele companheiro triste, recebeu seu passaporte para planos mais altos. Agora, sozinho com o amigo espiritual, banhado em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora, que será de mim? Sensibilizado, o amigo angélico envolveu em seus braços e informou: agora renascerás na terra e serás rei. Assim vemos que todos passaremos por todas as experiências necessárias ao nosso crescimento, sejam experiências dolorosas ou não tão dolorosas, experiências de compromissos morais ou experiências de compromissos mais de humildade, físicos, sofrimentos físicos, né? E para nós concluirmos o nosso tema, para pensarmos um pouco mais, algumas pessoas que já entendem a necessidade de reencarnação, compreendem que elas servem para o nosso crescimento, podem pensar assim: já que eu terei muitas vidas, vou deixar as reformas para a próxima. Né? Terei outras oportunidades, não preciso me reformar nesse momento. A estes nós lembramos: mais será cobrado daquele que mais tem. Não devemos cultivar expiações para a próxima, né? Devemos cultivar virtudes e aí nós colheremos sempre bênçãos nesta vida e nas vidas futuras. E outro ponto para pensarmos é: não nos preocupemos em demasia com o que fomos, que nomes e títulos tivemos, com que nomes e títulos renasceremos. Todos nós passaremos por infinitas experiências, de todos os tipos e formas necessárias da nossa evolução. E nesse sentido, o mais importante é o agora. Né? É este momento. O que estamos fazendo dessa oportunidade que Deus nos concedeu? Façamos este momento da nossa existência, essa vida, valer a pena. Esse é o convite do Evangelho nesse tema de hoje. Com esse sentimento em nosso coração, nós vamos a uma pequena prece para encerrarmos esse nosso estudo. Senhor, compreendendo as necessidades que temos, todos nós, de caminharmos neste mundo com as nossas provas, com as nossas dificuldades, nós te rogamos, Senhor, auxilia-nos que possamos ter sempre a compreensão dos melhores caminhos, das melhores diretrizes, amando sempre nossos companheiros de jornada. Pedimos em especial, Senhor, por todos aqueles que nos guiam, nos dirigem nesse momento da nossa evolução. Nossos dirigentes espirituais, nossos dirigentes encarnados, todos aqueles que de certa forma influem no nosso pensamento, nas nossas direções. Ampara-os, Senhor, para que eles sejam modelos a seguir e sejam também apoio ao crescimento de todos nós. Pedimos por nossos familiares, por nossos amigos que caminham conosco nesse momento evolutivo. Que todos nós possamos nos apoiar, compreendendo o Evangelho, trabalhando pelo nosso melhoramento como indivíduos e como sociedade. Nos ampara nesse propósito, Senhor. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós. Agradeço a todos por estarem ouvindo essa preleção. Que o Pai esteja conosco hoje e sempre.